Então Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço o barulho de uma forte chuva. Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o topo do Carmelo, curvou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. Ele foi, olhou e disse: não há nada lá. 7 vezes Elias ordenou: volte para ver. Na 7ª vez, o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar e a chover forte, e Acabe partiu de carruagem para Jezreel. Versículo 46. A mão do Senhor veio sobre Elias, e ele, prendendo a capa com um cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Coloca aí, por favor, o tema da minha mensagem nessa manhã. Eu quero falar um pouco com vocês sobre uma pequena nuvem. Vamos ler todo mundo? 1, 2, 3. Pode melhorar? Por mais de 3 anos, Israel estava vivendo um período de seca. Eu acho interessante porque a seca que Israel está vivendo de forma física foi resultado de uma seca que eles estavam vivendo espiritualmente. A seca física foi gerada por causa de uma seca espiritual. Deus, ele decide trazer uma seca para o povo justamente para recalcular a rota. Por causa da idolatria, Deus levantou Elias para trazer uma palavra de juízo. E essa palavra está registrada no capítulo 17, no versículo 1. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Nesses anos, nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Israel estava com o coração dividido entre Yahvé e Baal. E Baal era conhecido como Deus da fertilidade. E Deus agora está trazendo um tempo de seca, um tempo de escassez, um tempo de infertilidade, justamente para mostrar quem é o verdadeiro Deus da fertilidade. Então perceba que depois de mais de 3 anos sem chuva, a terra se tornou seca e improdutiva, estéril. Então a grande verdade que nós podemos pensar logo nesse início, nessa contextualização, é que Deus sabe lidar com cada um de nós. Deus sabe lidar com cada um de nós. Então o propósito dessa seca era chamar a atenção de uma nação que havia se inclinado em direção à idolatria. Pastor Grendene, me dê uma definição de idolatria. Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar que pertence somente a Deus. Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar que pertence exclusivamente a Deus. Então tem gente que colocou o trabalho no lugar de Deus, colocou o relacionamento no lugar de Deus, colocou pessoas no lugar de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta: alguém aqui já viveu uma estação de seca e de sequidão? Quem já? 5 pessoas. Acho que né, errei a mensagem. Quem mais aqui já viveu uma estação de seca? Sequidão emocional, depressão, crise de ansiedade. Talvez você já deve ter enfrentado uma sequidão financeira. Talvez eu esteja falando para pessoas aqui que se chamar o cônjuge de meu bem, o banco leva embora.
Talvez eu esteja falando para pessoas que entraram aqui vivendo numa sequidão espiritual. Eu já vivi numa sequidão espiritual. Você já entrou em culto que cai fogo em todo mundo e em você cai neve? Parece que você está sentado do lado da Frozen. Alguém já sentiu isso aqui? Então perceba que no seu próprio tempo, Deus decide restaurar o seu povo, porque o mesmo Deus que fere é o mesmo Deus que sara, o mesmo Deus que fecha é o mesmo Deus que abre. Então, depois de levantar Elias com uma palavra de confronto, Elias sobe até o Carmelo, lança um desafio, Deus responde com fogo. Você conhece essa história. Depois que Deus responde com fogo, os profetas de Baal são destruídos, o altar da idolatria também é destruído, só que a seca permaneceu. Até que no capítulo 18, no versículo 1, Deus quebra o silêncio, e novamente através de Elias, ele vai fazer uma promessa, uma palavra é liberada, uma promessa é liberada. E sucedeu o quê? Depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Então é a partir daqui que eu quero extrair algumas lições valiosas. Eu quero extrair aqui alguns princípios poderosos. Há uma palavra profética para o seu coração nessa manhã. Alguém crê nisso? No versículo 41, depois dessa palavra que foi liberada no versículo 1, o texto diz que Elias ouviu o barulho de uma abundante chuva. Então entenda que depois de vencer um grande desafio, a seca permanece. Depois que os profetas de Baal são destruídos, a seca prevalece. Depois que Deus responde com fogo, o cenário continua seco, o cenário continua caótico. E é no meio desse cenário que no versículo 41, Elias começa a ouvir um barulho, um ruído de uma abundante chuva. Perceba que o barulho que Elias ouve no versículo 41 não é de um chuvisco. O barulho que Elias ouve é de uma chuva pesada, é de uma chuva densa. O texto diz que depois que ele ouve o barulho de uma abundante chuva, ele sobe no Monte Carmelo, ele coloca a cabeça entre os joelhos, e há um som na sua alma, há um som no seu espírito, há um som no seu coração. Uma abundante chuva vai cair. Dentro de Elias há um barulho, o tempo da seca vai acabar. Há um barulho dentro de Elias, o deserto vai florescer. Há um barulho, há um ruído, dizendo dentro de Elias, haverá vida novamente. Há um som vindo de Deus, dentro de Elias, dizendo que a estação da seca está prestes a acabar. Existe um barulho gritando dentro dele: ouça, Elias, uma abundante chuva está a caminho, uma abundante chuva vai cair. A lição implícita aqui é que o mais importante não é falar, é saber ouvir. Vou repetir. A lição implícita aqui é que o mais importante não é falar, é saber ouvir. Os profetas de hoje estão preocupados mais em verbalizar do que em ouvir. A sua vida só vai mudar quando você aprender a ouvir mais e falar menos. Amém? Quantas e quantas vezes eu entro no meu escritório para o meu momento de oração e eu apenas ouço. Elias ouve no espírito que haverá uma abundante chuva, mas à sua volta tudo permanece seco. Entenda isso nessa manhã. O que Elias está ouvindo por dentro não condiz com o que ele está vendo por fora. O que Elias está ouvindo por dentro não condiz com a realidade do lado de fora.
Deixa eu aplicar isso aqui. Tem um pessoal me olhando já com a cara esquisita. Eu estou pregando para pessoas aqui nessa manhã que entraram em crise. E qual é a raiz da sua crise? Qual é a raiz da sua crise? A raiz da sua crise é exatamente pelo fato daquilo que você está ouvindo não condizer com aquilo que você está vendo. Eu estou pregando para pessoas aqui que entraram em crise porque aquilo que você ouviu, aquilo que você está ouvindo, não condiz com o que você está vendo. Eu já passei por isso inúmeras vezes. Deus falava comigo: você vai prosperar no seu ministério. Eu não recebia nenhum convite para pregar. Quantas e quantas vezes Deus falava comigo e com a Carol: vou prosperar vocês financeiramente, e na semana cortavam a nossa energia. Quantas e quantas vezes Deus falava no meu coração, me dava mensagens, eu chorava com as inspirações. Meu irmão fala: meu Deus, quando eu falar isso aqui, mas falar onde? Ninguém queria me ouvir. Deus tem colocado sonhos no seu coração que parecem ser utópicos. Deus tem colocado projetos na sua mente, no seu espírito, que parecem contrariar a lógica. Deus tem te feito ouvir coisas que beiram a irracionalidade. Por quê? Porque à sua volta tudo está seco, mas dentro de você há uma voz dizendo: vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus e vai chover, vai chover. Abre as comportas dos céus e faz chover, faz chover. Você não percebeu que uma guerra está sendo travada? E que guerra é essa? É uma guerra entre aquilo que você está ouvindo e aquilo que você está vendo. Aquilo que você ouve não condiz com aquilo que você está vendo. E a grande chave aqui é que nessa fase onde você está ouvindo o barulho de uma abundante chuva, não adianta você tentar compartilhar com as pessoas que estão à sua volta. Porque quando você começar a compartilhar o que você está ouvindo com as pessoas que estão à sua volta, vai haver a pergunta que mata um milagre: como isso vai acontecer? Quando você começa a compartilhar o que você está ouvindo com as pessoas que estão à sua volta, a pergunta que vai matar a sua experiência, o seu milagre é: como isso vai acontecer? E por várias vezes nós paramos de ouvir a voz de Deus para tentar explicar o que não tem explicação. Você não pode parar de ouvir a voz de Deus para tentar explicar o que é inexplicável. 2 amém. Então vou repetir. Você não pode deixar de ouvir a voz de Deus para tentar explicar o que é inexplicável. Eu tomei uma decisão. Eu não quero viver uma vida que as pessoas entendam. Eu não quero viver uma vida que se encaixe nos cálculos matemáticos. Eu quero viver uma vida que as pessoas olhem e digam: como ele chegou lá, como ele prosperou, como ele conseguiu vencer numa geografia improvável, como o casamento foi restaurado, como ele conquistou ganhando tão pouco. E você vai dizer: foi a mão de Deus, foi o favor de Deus.
Nós estamos inseridos num reino que não é lógico. Em o nome de Jesus, entenda isso nessa manhã. Nós estamos inseridos num reino que não é lógico. Então esqueça a lógica, esqueça os cálculos, esqueça as vias normais, porque o que você vai viver é anormal. Esqueça o ordinário e passe a viver o extraordinário. Apenas continue ouvindo. Apenas continue ouvindo o que Deus está gritando no seu espírito. Eu quero declarar nessa manhã sobre as áreas mais secas da sua vida. Eu no seu lugar eu teria levantado uma das mãos. Eu quero declarar sobre as áreas mais secas da sua vida. Algo está prestes a acontecer. A estação de sequidão está chegando ao fim. Há uma abundante chuva a caminho. O deserto vai voltar a florescer. Eu quero declarar sobre as suas finanças, sobre as suas emoções, sobre o seu casamento. Há uma abundante chuva a caminho. Alguém recebe e celebra essa palavra? Cadeias serão quebradas, porque algo está prestes a acontecer. Aí no versículo 43, Elias ouve o barulho de uma abundante chuva. Aí ele manda o seu servo, vai olhar, vai para a banda do mar, olha para a banda do mar e me traga um relatório. Elias está olhando para o seu servo e está dizendo: eu estou ouvindo algo no meu espírito, mas eu preciso que você veja se há algum sinal visível do que eu estou ouvindo. Aí o servo vai, olha para a banda do mar, e ele volta com relatório. Ele volta com relatório negativo. Elias, não tem nada. Ele vai, olha para a banda do mar, e ele não vê nenhum sinal visível, físico, do que Elias está ouvindo no espírito. Esse é o grande teste da nossa fé. Você me ouve? A fé, a sua fé, ela não será forjada diante daquilo que é visível, diante daquilo que é palpável. A sua fé será forjada, a sua fé será forjada diante das contrariedades. A sua fé, ela é revelada quando você consegue ser resiliente, mesmo diante da falta de evidência. É quando você diz assim: eu estou ouvindo, mas vem alguém e diz assim: não tem nenhum sinal físico lá, e você diz: eu continuo crendo, eu continuo crendo. O verdadeiro teste da fé é quando você consegue ser resiliente, é quando você consegue ser tenaz, mesmo não tendo evidências visíveis. Você não pode desistir só porque não existe um sinal físico do que você está ouvindo no espírito. Você não pode desistir só porque não existe um sinal visível diante daquilo que Deus está fazendo você ouvir. E essa é a grande chave do Evangelho. Nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé, e a fé vem pelo ouvir. Vou falar para esse pessoal da direita aqui. O pessoal da direita sempre é mais animado que o pessoal da esquerda. Eu vou dar um pix de 50 centavos para cada um aqui. 50 centavos, senão você me quebra. Qual que é a grande sacada do Evangelho? É você não viver por vista, mas viver por fé. E a fé não é gerada pelo que você vê, é gerada pelo que você ouve. Alguém está aqui comigo ou não? Consegue entender isso? Pastor, me prova que a fé de Elias não esmoreceu diante da palavra negativa do seu servo. Quando o servo volta pela primeira vez e diz: Elias, o barulho que você está ouvindo é grande, mas não tem nenhuma nuvem no céu. Aí sabe o que Elias faz? Não vou ser crente mais também, vou jogar tudo para o alto, vou desistir da família, vou desistir do casamento, vou desistir do chamado. Foi isso que Elias fez? Sabe o que Elias fez? Volta lá 7 vezes.
porque o Deus que me fez ouvir não mente. Volta até achar. Está entendendo que a fé de Elias, ela não esmorece diante da primeira palavra negativa? Aí ele diz, volta lá 7 vezes. Aí o moço vai, 1, volta, não tem nada. Volta 2, não tem nada. Vai 3, não tem nada. Vai 4, não tem nada. Vai 5, não tem nada. Vai 6, não tem nada. Na 7ª ele volta, Elias! Apareceu uma nuvem. Nessa parte aqui eu achei que você ia gostar. Eu falei até sorrindo. Na 7ª vez, ele volta feliz. Elias! Apareceu uma nuvem. Só que tem um problema. Ela é do tamanho da mão de um homem. Elias, o que você está ouvindo não condiz com o tamanho da nuvem que eu estou vendo. Elias, eu vi uma pequena nuvem, versículo 44, um grande barulho, mas uma nuvem pequena. Gente, tem mais de 3 anos que não chove, tem mais de 3 anos de seca, Israel está um deserto, nada nasce, nada produz, nada prospera. Aí o moço vê uma nuvem, mas ela é tão pequena, tão insignificante, o chuveiro da sua casa molharia mais do que essa nuvem. Aí Deus te faz ouvir o barulho de uma abundante chuva. Só que a nuvem que ele manda é do tamanho da mão de um homem. No primeiro momento não tem nada visível, mas agora a nuvem é tão insignificante. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que fazer quando a resposta de Deus parece ser menor do que a sua necessidade? Eu gosto desse silêncio, sinal que você está pensando. O que fazer quando o barulho que Deus está fazendo você ouvir não condiz com o tamanho da nuvem que Ele está te fazendo ver? Guarde isso no seu coração. A forma como você vai responder às pequenas coisas vai determinar o nível da experiência que você vai ter. Repete mais devagarzinho. A forma como você reage, a forma como você responde às pequenas coisas vai determinar o nível da experiência que você vai ter. Deus poderia ter colocado nuvens grandiosas e gigantescas nos céus? Sim ou não? Mas quando Deus envia uma pequena nuvem é para saber se a nossa fé e a nossa confiança está naquilo que nós estamos vendo ou naquilo que nós ouvimos. A nuvem não parece ser suficiente. O emprego não parece ser suficiente. O salário também não parece ser suficiente. Mas o Deus que me fez ouvir um barulho não mente. Eu vou repetir isso. O salário é tão pequeno, pastor. A oportunidade é tão insignificante. A oportunidade que apareceu é tão pequenininha. Mas o barulho é de uma abundante chuva. E eu sei que o meu Deus não mente. Eu sei que o meu Deus não falha. Eu sei que o meu Deus não é homem para mentir, nem é filho do homem para se arrepender. Eu sei que o que Deus me fez ouvir o barulho é o Deus que pode fazer algo grande de algo pequeno. Eu vou repetir isso aqui para alguém. Se você veio nessa manhã para receber essa palavra, o seu Deus é poderoso para fazer algo grande de algo pequeno. Alguém diz amém? Escute essa história. Um jovem de família muito rica estava prestes a terminar o ensino médio. E ele disse ao pai que gostaria de ganhar um presente, um carro esportivo, de presente de formatura.
A maioria dos seus amigos, dos seus colegas de sala iriam ganhar esse presente. E dinheiro não era problema. Ele com seu pai foram em várias lojas, olharam vários carros até que encontraram o carro perfeito. Quando chegou o dia da sua formatura, o seu pai o chamou até o escritório. Tinha uma caixa com um laço lindo em cima da mesa. E o pai empurrou o presente em direção ao filho e disse: esse é o seu presente de formatura. O filho abriu a caixa, como que pensando, eu queria era o carro esportivo. Quando ele abriu a caixa, tinha uma Bíblia dentro. E ele colocou a tampa, empurrou em direção ao seu pai e disse: eu não quero isso. Furioso, ele arrumou as suas malas, a sua roupa, foi embora de casa e nunca mais voltou. Depois de alguns anos, o seu pai faleceu e ele voltou para casa. Ao entrar no mesmo escritório que um dia havia rejeitado o presente do pai, ele viu que a caixa estava lá. Ele abriu a caixa, pegou a Bíblia e começou a folheá-la. E ao folhear as páginas da Bíblia, ele viu que dentro tinha um envelope. E dentro do envelope tinha um cheque com o valor exato do carro esportivo que ele havia escolhido. O filho rejeitou o presente do pai, porque estava embrulhado de uma forma que ele não esperava. Deus é especialista em enviar lindos presentes, embrulhados numa embalagem que você não espera. Deus é especialista em esconder grandes milagres dentro de pequenas caixas. Pastor é pequeno demais. Pastor é insignificante demais. Quando Elias ouve a notícia de que há uma pequena nuvem sendo formada, sabe o que Elias diz? Avisa Acabe para arrumar a carruagem, porque vai chover. Elias não entrou em crise. Elias não abandonou a sua fé. Elias manda avisar Acabe: Acabe, vai chover. E se eu fosse você, eu arrumava a carruagem rápido, porque senão a chuva vai te impedir de chegar até em Jezreel. Aí aqui eu termino. Versículo 46. Olha lá. Aqui eu termino. É sério mesmo, pessoal do louvor? Pode subir. Versículo 46. Aí o pessoal acha que eu estou acabando mesmo. Versículo 46. O texto diz que a mão do Senhor veio sobre Elias. Elias estava em cima do monte. Ele estava onde? Em cima do monte. Elias está a pé. Acabe está numa carruagem que possivelmente está sendo puxada por cavalos. Sim ou não? Sim ou não? Provavelmente a carruagem era puxada por cavalos. Elias está a pé. Aí o texto diz que a mão do Senhor veio sobre Elias. E aqui, escute, Acabe representa tudo aquilo que não presta. Acabe aqui representa tudo aquilo que é de ruim. Acabe aqui representa alianças ruins. Ele representa corrupção. Acabe aqui representa aqueles que fazem tudo errado, aqueles que estão afastados da presença de Deus. Elias está no cume do Carmelo e Acabe está indo em direção a Jezreel. E o que eu acho mais extraordinário aqui é que Elias está a pé, Acabe está numa carruagem. A pergunta que não quer calar é: quem deveria chegar primeiro? Acabe ou Elias? Quem está mais em vantagem? Acabe ou Elias? Quem deveria ir mais rápido? Acabe ou Elias? Você já se sentiu atrasado com relação àqueles que são ímpios? Você já se sentiu injustiçado? Pastor, estou fazendo tudo certo e está dando tudo? Parece que quanto mais as pessoas são más, mais elas avançam, mais elas chegam, mais elas conquistam.
Aí aqui tem algo poderoso. Por quê? Porque quando a mão de Deus vem sobre Elias, o texto diz que Elias correu à frente de Acabe. Essa é a melhor parte da mensagem. Estou acabando mesmo. O texto diz que Acabe está lá embaixo, Elias está no topo do monte, Elias está a pé, Acabe está numa carruagem sendo puxada por cavalos. O normal seria Acabe chegar na frente, sim ou não? Mas o texto diz que a mão do Senhor veio sobre Elias, e Elias, a pé, conseguiu correr mais do que os cavalos de Acabe, e ele conseguiu chegar na frente de Acabe. Vou ficar repetindo isso aqui. Elias conseguiu chegar na frente de Acabe, mesmo estando a pé, e Acabe numa carruagem sendo puxada por cavalos. Você pode imaginar essa cena? Elias, ele está em desvantagem porque ele está no topo do monte. Elias desce do monte, Acabe já saiu daqui, Elias desce do monte e a pé ele passa na frente da carruagem e ele percorre todo o trajeto na frente de Acabe, da sua carruagem sendo puxada por cavalos. Isso aqui deveria fazer você celebrar. Pastor Grendene, qual é o segredo de Elias? As pernas? O segredo de Elias não está nos seus pés e nem nas suas pernas. O segredo de Elias estava na mão de Deus. Pastor, o que o senhor está tentando dizer é que o mal não vai chegar primeiro. 2, amém? 3, 4. O mal não vai chegar primeiro. Entenda isso. Acabe representa tudo aquilo que é mal. Só que aqui há uma palavra profética para o nosso coração. O mal não vai chegar primeiro. Como é que você explica? Como é que você consegue conceber? Não. O segredo de Elias não foram as suas pernas, mas foi a mão poderosa de Deus. Escute. Eu respeito os seus diplomas. Eu respeito a sua inteligência. Eu respeito as suas conexões. Mas a sua velocidade não virá das suas pernas. A sua velocidade virá da mão de Deus. A sua velocidade não virá da terra. A sua velocidade virá da mão de Deus. Levante a sua mão direita para cá em nome de Jesus. Está chegando um tempo de aceleração sobre a sua vida. Deus vai acelerar processos. Deus vai acelerar o seu raciocínio. Você começou debaixo de uma seca, debaixo de um deserto, mas há uma palavra nessa manhã sendo liberada sobre o seu coração. Haverá uma abundante chuva e haverá um tempo de aceleração. Não vai terminar em seca, não vai terminar em improdutividade, vai terminar debaixo de florescimento. Se você crê nisso, fique de pé comigo, fique de pé. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Cante! Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Vamos, Temili! Faz chover, faz chover. Abre as portas. Cante com fé! E vai chover. Vamos! Vai chover. Do mundo espiritual! Declare!
ouço o barulho de uma abundante chuva. Eu ouço o barulho de uma abundante chuva. Eu ouço o barulho de uma abundante chuva. Vai chover, vai chover. Eu sei que quando chove em Goiânia tem inundação, tem alagamento, tem destruição. Só que a chuva que Deus vai mandar não vai ter morte. A chuva que Deus vai mandar vai gerar vida. Opa, eu senti Deus aqui. A chuva que Deus vai mandar não vai gerar destruição, vai gerar restauração. Não precisa ter medo, porque eu ouço o barulho de uma chuva pesada. Há uma estação de chuva abundante sobre o seu casamento, sobre as suas finanças, sobre as suas emoções. Eu no teu lugar eu estaria celebrando. Eu ouço o ruído de uma abundante chuva, 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 chuva. Receba, receba, chuva, 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 chuva. Abre as comportas, chuva. Eu termino agora, mas não poderia deixar de fazer esse convite. Eu sei que pessoas entraram aqui vivendo um tempo de seca. Você achou que se afastando da presença de Deus as coisas iriam melhorar. Se com Deus está difícil, irmão, imagina sem Deus. E essa é uma manhã de restauração. Pastor, eu entrei aqui afastado. Eu já servi a Deus. Deus já teve o controle da minha vida, mas eu decidi pegar o controle e eu mesmo controlar a minha história. E as coisas foram de mal a pior. Esse é o ano da salvação. E tudo isso foi montado e planejado para esse momento, para que você tomasse essa decisão. Se você está aqui nessa condição e você quer voltar para Jesus, reconciliar, nós vamos contar até 3 e você vai dar um sinal com a sua mão mais alto que você puder. 1, o tempo de seca está chegando ao fim. 2, esse é o ano da salvação e da sua restauração. 3, onde está a primeira pessoa que vai voltar para Jesus, vai reconciliar? Tem alguém? Tem mãos levantadas aqui atrás. Aqui na minha direita tem uma mão levantada. Glória a Deus. Você que deu um sinal com a sua mão, por gentileza, vem aqui, deixa eu orar por você. Você que está conosco na transmissão, esse convite também é para você. E você que está nessa condição e nessa manhã vai decidir reconciliar, você vai digitar agora nos comentários: eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero orar por você. Tem alguém? Vem, isso, corre, 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 corre. Pastor, eu quero reconciliar isso, vem, vem.